Bom, gente, estamos aí com o primeiro vídeo sobre esses estudos que nós estamos fazendo sobre a ODS 8 e a Agenda 2030 da ONU. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, Agenda de 2030, 2015-2030 da ONU, proposta da ONU, na qual 193 países foram signatários. E esse primeiro vídeo, ele é um vídeo um pouco mais histórico, como tudo começou. E obviamente que como tem datas, eu vou precisar pegar uma colinha aqui. Esses vídeos, eles têm como base um artigo que eu escrevi e que vai ser publicado como capítulo de um livro, em uma cátedra em homenagem ao professor Antônio Celso. E também é o tema central da nossa disciplina no PPG desse semestre, que é uma disciplina eletiva, que se chama Agenda 2030 da ONU, Trabalho Decente e Saúde do Trabalhador. Portanto, em 2015, ocorreram assim várias negociações intergovernamentais para se propor uma agenda, uma proposta entre os países de solucionar diversas questões, diversas situações como meio ambiente, saúde, inclusão, trabalho decente, sustentabilidade econômica, sustentabilidade de um modo geral. Enfim, eu vou nos demais vídeos destrinchar isso. Mas nesse aqui eu quero dizer que essas negociações, essas propostas, elas já começaram aí no ano de 2011, as primeiras conversas, foi a Colômbia que deu o pontapé inicial, depois na Rio mais 20, no ano de 2013 também os países se reuniram, no ano de 2015 eles começaram, inclusive já com algumas reuniões, gerando aí nos meses de janeiro, nos meses de fevereiro, março, abril. Então, nesses meses, eles começaram com uma avaliação de estoque, começaram com a declaração, com as ODS e as metas de desenvolvimento sustentável, As sessões também nos meses de junho, de julho, para chegar em agosto nesse consenso, Então, nos dias 25 a 27 de setembro de 2015, foi apresentado durante a 70ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, com a participação de 193 Estados-membros, foi apresentado a proposta até então em estudo, em análise, de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Muito bem, esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que a gente chama de ODS, para facilitar, tem por objetivo um pacto subscrito, inclusive pelo Brasil, estabelecendo a análise de dados relacionados à economia, em especial num panorama social mundial, antropológico, viés econômico, viés relacionado a meio ambiente, uma preocupação muito grande como o meio ambiente. Muito bem, então essa ideia pautada nessas preocupações da ONU, Organização Nacional, ONU, Organização das Nações Unidas, e é importante a gente voltar aqui um pouco sobre o contexto da ONU, o que é a ONU, qual é o seu papel, qual é a sua função. Claro que isso todo mundo sabe, a gente está cansado de saber, mas aqui, como a gente está fazendo um estudo, começando aí do início, eu quero voltar um pouquinho para a gente entender o que é a ONU e qual é a sua grande preocupação. Relembrando que a ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi criada em 1945, exatamente o pós-Segunda Guerra, após aquela mortandade, aquela invasão da Alemanha nazista, sobretudo sobre os países europeus, em especial a Polônia e outros países também, Então ela foi criada em 1945 como resposta a essa necessidade de cooperação internacional. Mas o grande objetivo da ONU, quando ela foi criada, foi manter a paz, claro que não se teve paz por mais de 6 anos, com a grande guerra, a grande Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945,
e promover um desenvolvimento em escala global. Eu brinco dizendo nas aulas o seguinte: em 1945 não se tinha a ideia que na década de 80 nós teríamos o grande desabrochar daquilo que nós chamamos de globalização. E que na última década o grande boom da tecnologia, né? Permitindo aí o que a globalização já fazia, que é a interlocução entre os povos, uma economia globalizada, né? Mas que com a tecnologia, o avanço da tecnologia, tudo isso foi muito facilitado. Bom, a ONU ela foi fundada por países que buscavam evitar novos conflitos devastadores. Tornou-se o principal fórum de nações de todo o mundo para debater os desafios comuns e buscar soluções coletivas, né? Atualmente a ONU conta com 193 países membros, mas quando ela começou com 51 países membros. Então ela tem um papel muito importante, né? Ela opera. Como é que ela opera? Como é que a ONU opera? Ela opera por meio de 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, que é essa que teve na 70ª Assembleia Geral, foi pactuado os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela e a Corte Internacional de Justiça e Secretariado. Mas além desses órgãos dela, que são órgãos importantes, tem também agências especializadas, dentre elas a Unicef, a OMS, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Unesco e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é super importante, porque é a Organização Internacional do Trabalho, é ligada à ONU, que traz os pactos das convenções internacionais, que eu costumo dizer que quando o Brasil ele é signatário, qualquer país, mas no Brasil a gente tem isso previsto na Constituição, quando ele é signatário de uma organização, de uma OIT, de uma convenção internacional da OIT, por exemplo, a 158, essa convenção ela tem uma força de lei, ela faz parte do nosso ordenamento jurídico. Diferentemente do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável advinda com a Agenda 2015-2030, que não tem essa força de lei. Ela é um pacto, ela é uma intenção, ela é um acordo aí de cavalheiro desses países para a implementação desses objetivos que tem por escopo, né, a melhoria das condições sociais, econômicas, mundiais, planetárias desses países, quer dizer, do mundo inteiro. Bom, eu já visitei 2 vezes o escritório da OIT em Brasília. Eles têm um trabalho fantástico, tem muita pesquisa, tem muita obra e muito, muito bom. No Brasil, a ONU atua por meio de 24 agências que trabalham em parceria com o governo, aliado ao Marco de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável. Esse Marco de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável é muito importante, porque ele é o órgão que vai medir a implementação desses objetivos, né? Portanto, voltando à ONU, ao longo de quase 8 décadas, ele foi se adaptando às transformações do mundo, mas a sua essência da ONU permanece, que é ser um espaço único no qual todas as nações, independentes de seu tamanho ou poder, podem se reunir em busca de um futuro mais justo e sustentável para todos. Bom, e a partir dessa ideia da ONU, né, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, que foi a partir desses objetivos, né, dessa vocação, dessa tendência da ONU, da sua essência, que foi aí pactuado, após mais ou menos 4 anos de diálogos, esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No próximo vídeo, eu vou ler os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, como eu já disse, foi um pacto que foi finalizado após diálogos em Nova York, na 70ª Conferência
Nacional da ONU, da 70ª Assembleia Geral da ONU, que é o órgão máximo da ONU. E isso ocorreu em setembro do ano de 2015. E o Brasil pactuou isso. E, portanto, é importante que a gente saiba o que está pactuado. No próximo vídeo, no vídeo 2, eu vou ler os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nos próximos vídeos, eu vou trabalhar o ODS 8, que é trabalho decente, que é próprio da nossa disciplina, e depois eu vou dialogar num outro vídeo se esse pacto, trabalho decente, pactuado no ODS 8, está efetivamente alinhado com a nossa Constituição Federal, e vou fazer uma análise dos relatórios se o Brasil vem atendendo ou não a essa proposta que começou lá em 2015, ok?